Olá, 15 de maio de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta sexta-feira. Fim do rodízio de veículos na Grande Ilha, mas é necessário que as pessoas mantenham o comportamento de só sair de casa em casos de extrema necessidade. O sistema de lockdown permanece até o domingo e na próxima semana será avaliada a reabertura gradativa do comércio na Grande Ilha. Os números atualizados da Covid-19 no Maranhão e as ações que estão sendo realizadas na Ilha de São Luís e no interior do estado para conter o avanço do novo coronavírus, entre elas o aumento da oferta de leitos. Vigilância Sanitária e PROCON prosseguem com as fiscalizações para cumprimento dos decretos estaduais por parte do comércio e da população. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! 7h01 agora, a gente vai até quase 8 horas da manhã levando muita informação para você que está em casa nos acompanhando neste feriado, nesse feriado que foi antecipado, era no mês de julho, foi antecipado para essa sexta-feira já para pegar aí esse sistema de lockdown que está acontecendo aqui na Grande Ilha de São Luís e também o rodízio que encerrou ontem, mas surtiu um efeito super positivo, com menos circulação de pessoas no trânsito também, pessoas circulando tanto aí nos veículos, no transporte público. Daqui a pouco a gente vai mostrar, falar mais sobre esse assunto, quanto aí as pessoas que estão caminhando, andando. Outro problema ainda são aí as feiras e mercados, mas a gente vai mostrar que a Prefeitura de São Luís, juntamente com ações desenvolvidas pelo governo do estado, está tentando trabalhar para tentar minimizar esses impactos, já que são aí serviços essenciais, os produtos que são vendidos aí nas feiras e mercados de São Luís precisam continuar, claro, só que dentro aí de um planejamento. Daqui a pouco a gente fala também de política, tem a participação de John Coutrin, a gente atualiza os dados aí da pandemia do novo coronavírus, dos números aí da Covid-19 aqui no estado do Maranhão, muitas informações aqui da capital São Luís, no interior do estado, toda a nossa equipe do Sistema Difusora de Comunicação agora, já juntos para levar uma informação com responsabilidade, com muito comprometimento para você que nos acompanha todos os dias, desde as 6 horas da manhã, com o Bandeira 2, logo depois, a partir das 7 horas, tem um Bom Dia Maranhão em casa e assim seguir na programação, Hora D, também o Jornal da Difusora, beleza? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, continue conosco, que você fica muito bem informado, informação com comprometimento e muita responsabilidade para você, tá ok? Fique em casa com a Difusora, não é isso? 7h02 e como eu disse, terminou nesta quinta-feira o rodízio de placas de veículos aqui na região metropolitana de São Luís. Com a medida adotada durante o lockdown, que segue até o domingo, terminou o rodízio, só que o lockdown segue até o domingo. A movimentação de veículos circulando pelas cidades da Grande Ilha e de passageiros no transporte coletivo foi bem menor. Há tempos, a rotina mudou para a população do mundo inteiro. Dona Maria tem 3 meses que não abre a loja de roupa. Hoje saiu de casa apenas para ir na farmácia, respeitando as normas do decreto estadual, mas com muita expectativa de que as coisas voltem logo ao normal. Eu já quero é que abra, minha filha, para mim receber algum dinheirinho, porque se alguém está me devendo, eles dizem para mim que não me pagam porque todo mundo está doente, não pode sair na rua. E eu não posso fazer nada, né? Algumas pessoas ainda são encontradas circulando sem máscara, por exemplo, apesar da população estar mais consciente. No último dia de rodízio de placas, a movimentação de veículos também foi menos intensa. A gente tem observado que a aderência das pessoas ao lockdown tem sido maior na área que compreende os municípios, uma vez que há uma redução muito grande da circulação de veículos pelas vias. Segundo a Polícia Militar, o rodízio de placas foi uma das medidas do governo em que mais se reduziu a movimentação de veículos na Grande Ilha. Esse rodízio encerra nesta quinta-feira, mas o bloqueio total daquelas atividades consideradas não essenciais, ele foi prorrogado até o próximo domingo. Ou seja, vão poder abrir apenas os estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou circular veículos que estão a serviço dessas atividades. Até lá, o seu Fernando vai continuar aventurando na venda de mel, já que com a queda no movimento, também não tem mais clientes. Rapaz, não está muito fácil não, né? Por quê? Hein? Porque o pessoal, tá todo mundo em casa, uns assim vai trabalhando, né? Pois é, a situação econômica aqui é algo que preocupa também, mas tem a questão sanitária que deve ser, claro, levada em conta. É prioridade, né? Falando de saúde, de vida, enfim. Mas tem uma questão econômica que está sendo muito bem vista aí também pelos governos, muito bem analisado. Há uma possibilidade, inclusive, da próxima semana, falando especificamente aqui da Grande Ilha de São Luís, no interior, cada município. A gente, inclusive, conversou aqui com o secretário de Saúde, Carlos Lula, e ele falava sobre esse não direcionamento do Ministério da Saúde por conta disso,
cada estado, cada município que tem que adotar a sua norma aí, dependendo da condição de casos confirmados, dependendo de como está o andamento da pandemia em determinada localidade, município, estado, enfim. E isso é um fator complicatório, inclusive não só para a questão da saúde das pessoas, mas para a própria questão da economia. Falando aqui da Grande Ilha de São Luís, a partir da próxima semana, claro, esses casos estão sendo analisados dia a dia por esse comitê que foi formado dentro do governo do estado, que compõe aí pessoas que militam nessa área, profissionais da área econômica, mas também profissionais da área da saúde, já que a vida é prioridade. Então isso é analisado diariamente, essa questão também de oferta de leitos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto para não gerar um colapso no sistema de saúde, mas há essa possibilidade de flexibilizar aos poucos o comércio aqui na Grande Ilha de São Luís a partir da próxima semana. Inclusive, isso vem sendo dialogado com as classes empresariais, governo do estado e também as classes aí, as entidades empresariais, do comércio, das indústrias, enfim, do comércio como um todo, das empresas como um todo. 7h06. E ontem foi o último dia de rodízio proposto pelo governo do estado. Nos dias que o rodízio estava em vigor, houve uma redução de mais de 50% na frota de veículos trafegando aqui nas principais vias da região metropolitana de São Luís, um dado altamente positivo. Pois é, vamos ver agora como é que está o trânsito na manhã de hoje, com o fim do rodízio, mas com a continuação do sistema de lockdown. E lembrando que hoje é final de semana, não teria necessidade das pessoas sair de casa, final de semana começando e feriado, o feriado que foi antecipado, é o feriado aí da adesão do Maranhão à independência, só no mês de julho, foi antecipado para essa sexta-feira, não tinha necessidade das pessoas saírem de casa logo cedo. Vamos mostrar como é que está o trânsito na manhã desta sexta-feira. Lamentavelmente, a gente percebe um trânsito congestionado e, infelizmente, essas imagens aí mostradas pelo nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira, na área Itaquibacanga, a gente percebe uma circulação grande de veículos. Olha, detalhe, hoje é um feriado, a pista está molhada, já choveu, as pessoas têm que ter, inclusive, cuidado para evitar acidente. Imagina um acidente no feriado, numa situação dessa, em que a pessoa poderia ter em casa. Hoje a gente olha a placa de todas as numerações, né? Placas pares, placas ímpares. Continua essas barreiras, esses bloqueios. A gente lembra, o decreto, aí, o sistema de lockdown permanece. Houve a liberação por parte do rodízio. Isso aí que a gente chama a atenção, meus amigos, minhas amigas que me acompanham aí, estão ligados aqui na TV Difusora no Bom Dia Maranhão. Não tem necessidade, mesmo com o fim do rodízio, mesmo que não estivesse ainda no sistema de lockdown, que segue até domingo, se não tiver necessidade de sair de casa, fique em casa. O governo do estado, os governos municipais, enfim, isso não é uma realidade só aqui do Maranhão, mas de outros estados também, inclusive com o decreto de lockdown. Alguns estados também já analisam essa possibilidade por conta aí do crescimento de casos da Covid-19. Se não tiver necessidade, não saia de casa. Feriado, está chovendo, por quê? Qual a necessidade que há de sair de casa, ainda mais neste horário? Fique em casa acompanhando aqui a TV Difusora, ligado aqui conosco, acompanhando as informações. As primeiras horas da manhã, a gente quer acreditar que essas pessoas que estão circulando, porque nesse sentido, no outro sentido, a gente percebe uma movimentação menor. A gente quer acreditar que essas pessoas estejam indo justamente a muitas empresas na área Itaquibacanga, localizadas na área Itaquibacanga. Tem também o comércio, claro, comércio essencial. Então a gente quer acreditar que essas pessoas que estão se dirigindo, a gente percebe muitos táxis também, aí é serviço essencial, claro, tranquilamente pode circular. Mas a gente quer acreditar que essas pessoas que estão circulando nessas primeiras horas da manhã de um feriado, agora 7h08, eu tenho certeza que tem setor também que nessas empresas estão parados por conta do feriado, então não teria necessidade de uma circulação tão grande neste horário 7 e 8 da manhã agora. Mas a gente espera que isso siga, não só agora no início da manhã, mas se siga durante todo o dia. Vamos ficar em casa, ficar em casa também no final de semana. Eu tenho certeza, o próprio secretário de Saúde, o governo do estado já disse que tem certeza que daqui a uns 5, 10 dias, sentirá o efeito positivo do lockdown pela diminuição de circulação de pessoas. Medidas estão sendo adotadas também onde ainda existe aglomeração, por exemplo, nas filas de banco, nas agências bancárias, também feiras e mercados, você vai ver ainda na programação aqui do Bom Dia Maranhão, do decorrer aqui do nosso jornal. Então, várias medidas estão sendo adotadas, mas a principal medida é a conscientização, é a consciência das pessoas de ter que ficar em casa, dê preferência para ficar em casa. Ninguém está pedindo para a pessoa ficar trancada em casa, ninguém está pedindo para a pessoa não ir para a rua. Pode ir praticar uma atividade física sem aglomeração, próximo à sua casa, dê preferência se puder praticar na sua casa, claro, mas pode praticar uma atividade física sem aglomeração próximo à sua casa, pode sair de casa para ir comprar uma alimentação, um medicamento, mas não é o momento para sair de casa, para ficar batendo perna, para ficar passeando de carro, de moto, qualquer outro tipo de veículo, transporte público, enfim. Se puder, opte por ficar em casa. Aproveite agora, sexta-feira, feriado, final de semana. Então, se puder, aproveite, fique em casa.
A gente percebe que, claro, há uma redução do número de veículos, não está aquele congestionamento enorme, mas é uma quantidade até considerável para um feriado, uma manhã de sexta-feira que amanheceu com chuva, agora 7 horas e 10 minutos, então é uma movimentação até dentro de uma anormalidade, não é uma coisa normal. Deveriam ter menos carros transitando neste momento, então eu peço encarecidamente, mesmo aí com o fim do rodízio, o decreto de lockdown continue, siga as recomendações. Se puder, continue em casa, não saia de casa nesse feriado, no final de semana, só saia de casa em casos aí de extrema necessidade, extrema urgência para compras aí de alimentos, medicamentos, esses serviços essenciais que ainda estão disponibilizados. A gente lembra que o serviço de delivery, também os profissionais aí de entrega, continuam trabalhando, taxistas, motoristas de aplicativo, se puder também saia com essas pessoas, sem, claro, aí evitando aglomeração, sem aglomerações, e se sair de casa, saia de máscara, seguindo as recomendações e evitando aglomerações, seguindo as recomendações e evitando aglomerações e mantendo aí esse distanciamento social. Seguindo essas recomendações, melhorando a sua saúde, a gente vai aí certamente sair o mais rápido possível dessa situação e voltar à normalidade, beleza? 7 horas e 11 minutos agora, e no Centro Comercial de São Luís, o cumprimento de medidas sanitárias, conforme decretos do governo do estado, passou por uma fiscalização. Há quase um mês, esse tipo de fiscalização virou rotina em vários bairros da capital maranhense. Desta vez, os fiscais do PROCON e da Vigilância Sanitária Estadual percorreram lojas do centro da cidade para apurar denúncias de aglomerações externas que foram repassadas pela própria população. É importante destacar o quanto a sociedade tem sido parceira nesse processo, tem comunicado quando observa alguma inconformidade. E a gente tem atuado nesse sentido, fazendo uma cobertura territorial ampla na cidade, né, junto com esses órgãos de fiscalização, para que a gente tenha todos os critérios que estão previstos no decreto, tanto do ponto de vista de proteção do consumidor, quanto da proteção da saúde, através das questões sanitárias, estejam sendo obedecidos pelas empresas. Os cuidados sanitários em estabelecimentos essenciais foram determinados pelo governo do estado. O descumprimento pode causar penalidades. As empresas que estão aptas a funcionar e que porventura estejam descumprindo de alguma forma essas determinações do decreto, elas estão sendo autuadas e, dependendo do processo administrativo, do decorrer do processo administrativo, elas podem ser multadas. Pois é, trabalho que já vem sendo desempenhado aí pela Vigilância Sanitária e PROCON, especificamente nessas fiscalizações, claro, são vários profissionais que continuam trabalhando, a gente mostrou agora há pouco aí a Polícia Militar, os agentes de trânsito, por exemplo, mas especificamente nessas fiscalizações in loco, por parte aí dos profissionais, dos agentes da Vigilância Sanitária e também do PROCON, já percorreu vários bairros da Grande Ilha de São Luís, inclusive também no interior do estado, verificando que não é serviço essencial, que não pode estar aberto neste momento, e se for serviço essencial, se está disponibilizando aquelas medidas, aquelas recomendações que estão previstas, inclusive decreto estadual. Disponibilização de álcool e gel para os consumidores, evitar aglomerações, enfim. Garantindo essa fiscalização e essa questão sanitária, né? A saúde das pessoas. Esse trabalho todo que está sendo desenvolvido, pode ter certeza que é para garantia da saúde das pessoas, nesse caso, dos consumidores. Voltando a dizer sobre essa questão comercial, há uma possibilidade de flexibilização em mais setores do comércio já a partir da próxima semana, provavelmente adotando algumas medidas que já foram inclusive adotadas em outros municípios, em outros estados, como as pessoas que forem ao centro comercial, entrarem em algum comércio, utilizem máscara. Diminui 5%, 2 pessoas conversando com máscaras, diminui para 5%, segundo os especialistas, é uma quantidade bem pequena, um volume bem pequeno aí de possibilidade de contágio aí pelo novo coronavírus. Só cai para 5% aí se tiver 2 pessoas utilizando máscaras, a disponibilidade de álcool e gel, evitar aglomeração, enfim. Tenho certeza que aos poucos vai acontecer essa flexibilização por parte aí do comércio, dos vários setores, mas desde que sigam aí essas recomendações que certamente serão impostas, que é por uma questão de saúde. A questão econômica, enfim, o Maranhão vai sofrer um impacto, todos os estados brasileiros, o mundo todo vai sofrer um impacto negativo na parte econômica. Isso aí é algo natural, infelizmente, provocado aí pela pandemia do novo coronavírus. A chance é que isso seja trabalhado, seja debatido para se reerguer o mais breve possível, que a economia possa voltar a pulsar novamente, né? Crescer novamente, e isso em todo mundo que saiu aí muito afetado, a parte econômica, financeira, por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Isso é fato. 7 horas e 14 minutos e já está na fase final a construção do primeiro hospital de campanha aqui em São Luís.
A unidade funcionará no pavilhão de eventos do Multicenter Sebrae e vai oferecer tanto leitos clínicos quanto de UTI para pacientes com a Covid-19. A equipe tem pressa com o serviço. A obra deve ficar pronta esta semana. O hospital de campanha está sendo construído em uma área de mais de 4.500 metros para otimizar o atendimento das vítimas da Covid-19. Serão 200 novos leitos em São Luís para atender toda a Grande Ilha, que concentra a maior demanda de casos. São leitos de UTI para os pacientes que estão internados em leitos de enfermaria, que possivelmente vão agravar e eles possam ser atendidos nesses leitos. A gente chama leito de estabilização. Ele fica na retaguarda desses leitos de enfermaria. A capacidade lá são de 200 leitos, né? 10 de estabilização e 190 de enfermaria. A gente coloca 4 leitos a mais de estabilização, que são os leitos de backup, que a gente chama, né? Então, a gente consegue deixar 10 pacientes na estabilização. Caso dê algum problema em algum equipamento, a gente tem um suporte de 4 para poder atender. 190 leitos de internação clínica e mais 10 de UTI que serão utilizados para estabilização de pacientes. As unidades de referência para a população dar entrada no atendimento vão continuar sendo as UPAs do Itaquibacanga, Vinhais, Cidade Operária e Araçagi. O hospital de campanha deve receber apenas os infectados com sintomas leves de coronavírus. O governo ainda trabalha a ampliação de leitos também em outras regiões do estado. Em São Luís, as equipes têm trabalhado 24 horas por dia. O governo também anunciou a construção de um novo hospital de campanha em Açailândia, que deve disponibilizar cerca de 60 leitos exclusivos para a Covid-19. A preocupação é que agora o interior do estado também tem aumentado o número de casos. Então, nós temos aqui em previsão esse hospital de Lago da Pedra, o hospital de Santa Luzia do Paruá, esse hospital de campanha de Açailândia, né? Tem algumas coisas sendo previstas ainda para a região de Pedreiras, né? E em todos os nossos macros regionais, nós estamos fazendo intervenções no sentido de dar resposta na infraestrutura do hospital e também na capacidade instalada de equipamentos. O presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, que tem recebido o apoio da Vale e da empresa de administração portuária na obra, também informou que, a princípio, o hospital de campanha será mantido por 4 meses e depois utilizado para aumentar a capacidade nas unidades que não têm sido utilizadas para o atendimento da Covid. Pois é, esse acompanhamento sendo feito aí pela empresa maranhense de serviços hospitalares deve disponibilizar já um hospital de campanha nos próximos dias aqui na capital São Luís. Claro, qualquer tipo de suporte nessa área da saúde para atender os pacientes é super importante, a curva ainda é ascendente, ainda tem crescido o número de casos aqui na Grande Ilha de São Luís, certamente em breve nós vamos sentir um efeito positivo por conta das medidas que foram adotadas aqui na Grande Ilha, mas no interior do estado também ainda há uma preocupação por conta dessa curva estar crescendo, a gente precisa estabilizar para depois baixar. E esse hospital de campanha também em Açailândia, que deve ser inaugurado já nesse final de semana, pelo menos essa é a previsão, e a possibilidade também, como o próprio presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares falou, em outros municípios, e assim vai crescendo essa disponibilidade de leitos. Por falar nisso, agora 7 horas e 18 minutos, já na região tocantina, o Centro de Convenções de Imperatriz deve ser adaptado para receber novos leitos ambulatoriais. O atendimento nas UPAs também será reforçado. O governador Flávio Dino realizou uma coletiva nesta quinta, onde apresentou essas ações que devem ser tomadas para atender a população dessa região no estado. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira a construção de novos leitos para a região tocantina, por meio de coletiva de imprensa online, considerando que o mês de maio está em ascendência quanto ao número de casos confirmados do novo coronavírus na região. O Centro de Convenções de Imperatriz já está sendo adaptado para receber uma estrutura ambulatorial para dar mais suporte quanto ao enfrentamento da Covid-19. O atendimento é para ajudar os hospitais com a realização de exames como tomografias e aplicações de medicamentos. O governo do estado também pretende construir 20 UTIs e 10 enfermarias para o Hospital Materno Infantil de Imperatriz em ala separada. Flávio Dino anunciou também que a UPA da Bernardo Sayão vai receber mais ambulatórios e ambulâncias. A nossa UPA da Bernardo Sayão, nós entregamos ontem mais uma ambulância, neste caso uma UTI móvel, mais um leito de UTI, neste caso móvel, e estamos também com esse trabalho de ligação da UPA
da Bernardo Sayão com o macro-regional, que é esse ambulatório em parceria com o macro. Nós temos um serviço de vans fazendo esse transporte para garantir que não ocorra a superdemanda sobre a UPA. Na UPA do São José, a equipe médica também foi reforçada, assim como equipamentos para a abertura de 4 unidades de UTIs e envio de medicamentos. Como outra ação de combate ao coronavírus, Imperatriz vai contar com um centro de acolhimento com 200 leitos para receber pessoas que testaram positivo para a doença e que são de cidades vizinhas, a fim de não oferecer risco para seus familiares. Pois é, 7 horas e 20 minutos e só para que fique claro, essa questão de oferta de leitos, super importante, como eu havia dito anteriormente, a curva ainda continua ascendente, né, crescendo o número de casos confirmados, pacientes, pessoas que, claro, vão ter que ficar no isolamento domiciliar porque não vão sentir sintomas tão fortes, isso acontece de pessoa para pessoa, os próprios médicos, especialistas já disseram isso, então tem pessoas que vão sentir mais do que outras, mas, claro, tem que ofertar essa maior quantidade de leitos para atender os pacientes que tiver uma complicação causada pela Covid-19, que isso aí a gente não pode adivinhar, né? Não pode prever esse tipo de situação. A oferta de leitos é o principal, mas aqui a gente explica por conta dessa importância do surgimento de medidas restritivas, medidas que possam conter o avanço do novo coronavírus. É justamente para dar tempo, a gente também não pode prever que um paciente internado hoje ele vai ter alta daqui a 5, 7, 15, 20 dias. Então a oferta de leito é importante nesse sentido, que quando as pessoas forem infectadas, pessoas que porventura sejam infectadas e precisarem de um leito de enfermaria, precisarem de um leito de UTI em casos mais graves, dê tempo da pessoa que está internada, porque a gente não pode tirar uma pessoa. Isso é fato, a pessoa não pode ser retirada de um leito para que outra pessoa entre no lugar dela. Isso não pode acontecer, claro, toda a vida é importante, todas as vidas têm que ter que ser tratadas aí da mesma forma. Então é para justamente dar tempo, para não sufocar o sistema de saúde, para dar tempo daquela pessoa que está internada no leito, ser tratada, possa receber alta, claro, depois de medicada, depois de estar bem recuperada, que é o que a gente espera que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas se recupere, deixe o leito e aquela pessoa que foi infectada possa ter esse atendimento de qualidade, possa ter um leito para se internar caso precise, possa ter o acompanhamento médico adequado, o acompanhamento dos profissionais de saúde. É para isso que há a oferta de leitos e para isso que precisa seguir as recomendações, justamente para não sufocar o sistema de saúde, como já tem acontecido em outros estados e até em países desenvolvidos. A gente volta a lembrar países da Europa, os Estados Unidos também passa por uma situação muito complicada, por exemplo, países super desenvolvidos, e é por conta disso que a gente tem que seguir as recomendações para evitar essa superlotação nos leitos, tá ok? 7 horas e 22 minutos, agora vamos falar de educação. Em Caxias, na região dos Cocais, estudantes da rede municipal estão recebendo conteúdos pela internet. O problema é que, para alguns, a tarefa não é tão simples assim. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais nas escolas da rede municipal de ensino estão suspensas desde o dia 17 de março. Para esta dona de casa e mãe de 6 filhos, não está sendo fácil vê-los sem aula durante todo esse tempo. Eu, como mãe, procuro fazer em casa atividades básicas. Não é de acordo com a escola, porque o professor foi preparado para isso. Pelo decreto, os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Enquanto isso, cada professor deve criar suas estratégias para enviar material de estudo e atividades aos seus alunos por meio da internet. Dona Diana tem recebido de alguns professores tarefas escolares em sua casa mesmo. Afirma que seus filhos não têm como acompanhar as aulas online, já que não dispõe de computador. E quanto à questão de aulas online, para mim que não tenho um computador em casa fica difícil. Acho que tem outras formas, outros métodos que a educação chegue para o meu filho em casa. Recentemente foi realizada uma reunião na secretaria com a presença de membros do Conselho Municipal de Educação. O objetivo é definir que ações serão desenvolvidas para garantir aulas online a todos os alunos. Pensando nesses que não têm essa possibilidade, por exemplo, de ter internet ou de ter um smartphone ou um computador, nós estamos, claro, pensando na projeção do calendário escolar. Então, nós já temos 5 projeções para o calendário escolar que nós vamos apresentar agora numa reunião com o Conselho Municipal de Educação, para que a gente possa estudar essas projeções e a partir, talvez, do dia 1º de junho ou 1º de julho, quando nós reiniciarmos as aulas, nossos alunos não terem perdas.
Pois é, são medidas que devem ser pensadas, né? Aqui no Maranhão a gente tem experiências super exitosas, né? Que foi essas aulas online que já vem acontecendo em parceria, inclusive, com a Assembleia, com instituições, entidades, a disponibilização dessas aulas também por meio da internet, via online, a questão da realização do simuladão também, que foi muito importante, contou com a participação de mais de 40 mil estudantes, inclusive da rede privada, né? Alunos da rede pública e da rede privada aqui de todo o estado do Maranhão. E, claro, os municípios também têm que debater essas ideias para não prejudicar tanto os alunos. Claro que a aula online não é igual a uma aula presencial, mas nesse momento de pandemia é necessário que os pais entendam essa situação e todo o esforço que está sendo feito para, pelo menos, continuar levando aí educação, aprendizado, que é tão importante para todas as pessoas, não só para os estudantes, mas para todas as pessoas, mas pelo fato de eles estarem estudando. Claro, continuar levando essas aulas, os conteúdos via online nesse momento é super importante, é necessário que os pais e os próprios alunos também entendam. 7 horas e 25 minutos e, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde, subiu para 10.739, já ultrapassamos a marca aí dos 10 mil casos, né? 10.739 o número de casos positivos para o novo coronavírus em todo o estado. Já são 496 mortos pela Covid-19, aí se aproximando da casa das 500 pessoas, infelizmente, um número bastante alto, mas vamos ter esperança que em breve nós voltamos aí à normalidade. 2.591 pessoas conseguiram se recuperar da doença, uma notícia muito boa, extremamente boa, né? E a gente torce pela recuperação ainda de mais pessoas que estão aí nos leitos de UTI, leitos de enfermaria, vai dar tudo certo. Vamos manter a esperança, a fé. Nas últimas 24 horas foram mais 26 óbitos registrados em 9 municípios maranhenses, entre eles Raposa, aqui na região metropolitana, Buritirana, Morros, Brejo, Pedreiras, Timon, Passo do Lumiar, também aqui na Grande Ilha, Lago da Pedra, além, claro, da capital São Luís, que infelizmente ainda vem registrando o maior número de casos. Aí, nessas últimas 24 horas, por exemplo, totalizou 17 registros aí de mortes. Ainda é um número crescente, mas todo o trabalho vem sendo feito para tentar reduzir esses números, claro, contando aí com a consciência das pessoas. No interior do estado já são 176 municípios com casos confirmados. A gente percebe que tem muitos municípios já que registraram mortes e também casos confirmados. Nessas últimas 24 horas, várias cidades que tiveram pessoas, infelizmente, que foram aí vítimas da Covid-19 e perderam a vida. E 176 municípios, como você percebe aí no quadro, já tem casos confirmados. Aí próximo aí cerca de 80% das cidades aqui do estado do Maranhão. Outro número preocupante é o de infectados na área da saúde. De acordo com a Secretaria, são 740 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no Maranhão, mas a gente lembra que a grande maioria já conseguiu se recuperar. A notícia boa, a grande maioria dos profissionais de saúde também já se recuperaram da doença, inclusive já retornaram a seu posto de trabalho e estão trabalhando por nós. Nosso agradecimento mais uma vez a todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, nos hospitais, nas unidades de saúde, nos postos de saúde, cuidando aí de todas as pessoas. Muito obrigado de coração, os nossos aplausos aí, solidariedade e todo o nosso agradecimento a todos os profissionais de saúde que trabalham neste momento e, claro, em todos os momentos. 7 horas e 28 minutos, confira agora, aqui no Bom Dia Maranhão, o nosso giro de notícias. A Caixa Econômica Federal começará a acreditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira, informou o presidente do Banco Estatal Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. O calendário de pagamento será detalhado em coletiva de imprensa hoje, às 15 horas, no Palácio do Planalto. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante 3 meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A Marinha do Brasil informou em nota que foram retiradas cerca de 80 mil toneladas de minério de ferro do navio mercante Stellar Banner, que está encalhado desde fevereiro na costa do Maranhão. De acordo com a Marinha, ainda está prevista a remoção de 60 mil toneladas de minério de ferro para dar início à fase de reflutuação da embarcação. Em boletim divulgado na noite desta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o número de pacientes curados do novo coronavírus no Maranhão subiu para 2.591. De acordo com o relatório, 62 pessoas se recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas no estado e receberam alta, atendendo a uma orientação do Ministério da Saúde. Desde o início do monitoramento, a Secretaria de Saúde já analisou 25.911 casos de possível infecção pelo novo coronavírus e fez 20.787 testes para diagnóstico no estado.
Esperamos, claro, que esse número de pessoas recuperadas cresça, viu? E no próximo bloco, bombeiros civis no combate ao contágio da Covid-19. O trabalho já havia começado na organização de filas nos bancos que estão pagando auxílio emergencial e agora as atividades serão estendidas às feiras e mercados aqui da capital. Agora são 7h30 em ponto. Intervalo rapidinho, Bom Dia Maranhão volta já já com outras informações. 7h33, estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão e vamos direto voltar a mostrar o movimento nas ruas e avenidas da capital com o fim do rodízio, mas com a continuação, claro, do decreto de lockdown. Agora você percebe neste momento as imagens ali na Avenida Castelo Branco, bairro do São Francisco, já próximo ali ao acesso ali à Ponte do São Francisco, deixando o bairro São Francisco aqui com destino à região central da cidade, neste sentido que você acompanha neste momento. Está aqui uma pessoa, inclusive, passando de bicicleta, né? Aqui pelo local adequado, né? Para evitar tumultuar o trânsito, passando aqui por onde o corredor que foi destinado para o serviço essencial, não estava passando nenhuma viatura, nenhuma ambulância, nenhum ônibus aí que preste serviço de transporte público, ciclista podendo passar normalmente, praticar sua atividade física, evitando aglomeração, que é importante. Super tranquilo, feliz aqui por olhar essa imagem, super tranquilo, as pessoas inclusive conversando com os agentes de trânsito. A gente pede inclusive esse respeito mútuo, a gente percebeu, trabalhando na externa, o respeito que as pessoas tiveram pelos agentes de trânsito, pelos policiais militares, os profissionais da vigilância também sanitária que estavam trabalhando aí nas barreiras, e a gente quer isso, né? Pede essa paciência das pessoas, entenda o momento, tiveram alguns pontos de congestionamento pontuais, algumas coisas pontuais, na grande maioria não teve esse congestionamento de forma tão agravante, né? Que pudesse fazer com que as pessoas perdessem a paciência, demorasse tanto, mas enfim, a gente agradece aqui também a paciência dos motoristas, com quem a gente teve a oportunidade de conversar, as barreiras que a gente percorreu nesses dias, e não foram poucas, né, na Grande Ilha de São Luís, as pessoas respeitando, entendendo o momento, respeitando o trabalho dos agentes de trânsito e também conversando, mantendo esse diálogo, que é super importante em qualquer situação e em qualquer época da vida, não só agora. Mas manter esse diálogo, com diálogo, com respeito, a gente consegue tudo, né? Consegue aí se alcançar os objetivos. Então, parabéns também às pessoas que tiveram que sair de casa por alguma necessidade, enfim, serviço essencial, ou para a compra aí de, enfim, ao banco, ou para a compra de algum produto essencial. Ó, a gente percebe uma movimentação bem pequena, feliz, agora sem nenhum veículo, que a gente, uma imagem que a gente gosta de ver, né, claro, pela situação, tem que entender o momento. Volto a dizer, a gente não está pedindo aqui para ninguém ficar trancado em casa, você não é proibido de sair de casa, claro. Não há um regime que implante isso, que a pessoa não possa sair de casa, mas o que a gente pede é que a pessoa só saia, claro, em casos aí de extrema necessidade. Aproveitar esse início de dia, né, com uma chuva, feriado, aproveite para ficar em casa, né, com sua família, você que já está na sua casa, não é para aglomerar, claro, convidar as pessoas, enfim, sem aglomeração, mas você que já convive aí com sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim, com seus pais, evite sair de casa. Agora, inclusive, clima de chuva, né, esse clima bom, acorde, tome seu café, converse com sua família, faça uma programação em casa, muito bom, né? E já siga aí também no final de semana. Esse ponto que você observou foi justamente o ponto do São Francisco, ali próximo à Ponte do São Francisco, na Avenida Castelo Branco. Super tranquila a movimentação, que é a imagem que a gente quer ver neste momento mesmo. 7h36 e bombeiros civis estão ajudando no combate ao controle da pandemia provocada pelo novo coronavírus, na organização de filas nos bancos que estão pagando o auxílio emergencial e agora também irão atuar nas feiras e mercados da capital São Luís para manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Conferindo a reportagem de Nice Ribeiro. Olha aí os parâmetros da Dona Maria para trabalhar. É difícil, mas a gente tem que vir trabalhar, né? Então tem que botar isso aqui, ó, É ruim, mas tem que ficar assim. Para se proteger? Para se proteger. Chegar em casa, tem as meninas em casa, aí não pode vacilar, né? Toda a rotina de limpeza e itens de proteção ganhou mais um reforço esta semana nas feiras livres. O Corpo de Bombeiro Civil passou a fazer um trabalho ainda mais específico para evitar a contaminação por coronavírus. Estamos abordando as pessoas que estão sem máscara, também as pessoas que estão usando a máscara dessa forma, que é colocando abaixo do queixo, né, que é totalmente errado. E é assim que a gente estamos trabalhando hoje aqui. E a gente tem trabalhado no controle de evitar aglomerações, controlando as filas, onde a gente vê tumulto, organizando e trazendo a conscientização através das informações para as pessoas estarem usando
as medidas de proteção nessa fase de pandemia para estar se cuidando. Esse trabalho deve se repetir em todas as edições da Feira Livre nos 10 bairros de São Luís, além das feiras fixas e mercados. São 150 bombeiros civis atuando de forma permanente durante o período de funcionamento das feiras. Todas as feiras elas estão passando por um processo de readequação. Então nós temos aqui uma mudança de postura, uma correção das posturas erradas em relação ao distanciamento das barracas, limpeza. Há de fato um novo momento em todas as feiras. A gente aproveita esse momento realmente para fazer um novo momento aqui na Feira Livre. Legal, trabalho super importante ainda. Lembrando que as feiras e mercados, claro, são serviços essenciais, trabalham fundamentalmente com comida, mas é necessário que tome aí medidas de precauções, aí, tanto os feirantes, os comerciantes, quanto os consumidores, para evitar aglomeração, manter o distanciamento social, leve seu álcool gel, saia com máscara, não utilize a máscara no queixo, que é o que a gente vem sempre reforçando aqui. A máscara é para cobrir o nariz e a boca. Tem gente que se incomoda com isso, incomoda um pouco mais, mas é necessário. É para a sua saúde e a saúde das pessoas. É importante que as pessoas evitem ao máximo estar mexendo na máscara, cobrindo aí o nariz e a boca. Importante, tá? E evitar aglomeração, trabalho super importante por parte aí dos bombeiros civis, e sigam as recomendações. Já deu muito certo nas agências bancárias, vai dar também muito certo, certamente, nas feiras e mercados também aqui da capital São Luís. 7h38 e moradores do bairro do Caratateu, aqui em São Luís, receberam cestas básicas arrecadadas pelos centros de referência e assistência social da cidade. Na semana que vem, uma outra etapa do projeto deve distribuir mais de 3.000 cestas. As primeiras cestas básicas começaram a ser distribuídas ainda no dia 14 de abril. Os 20 centros de referência da assistência social existentes na capital estão realizando a distribuição dos donativos para famílias cadastradas. São pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social. É o caso da aposentada Raimunda. Sem comer ninguém vive. Chega numa boa hora. Uma boa hora. Muito obrigada. Assim como Dona Raimunda, moradores do bairro do Caratateu foram beneficiados com a entrega das cestas básicas nesta quinta-feira. A distribuição foi realizada pelos profissionais do CRAS Liberdade e Fé em Deus, responsável por 12 bairros na capital São Luís. Toda São Luís está sendo feita essa entrega das cestas básicas para as famílias que são acompanhadas pelos CRAs. E essa entrega ela está se estendendo, no decorrer desse período. Estamos terminando a primeira etapa que iniciou em abril. Vamos dar continuidade agora na próxima semana para uma segunda etapa de entrega de cestas justamente para essas famílias que são acompanhadas pelo CRAS. Os 20 CRAs realizaram a entrega de cerca de 3.000 cestas básicas em toda São Luís. Esta é apenas a primeira etapa da campanha. As entregas acontecem diariamente. A partir da próxima segunda-feira, começa uma nova etapa com a previsão de entrega de mais 3.000 cestas. Nesse momento da pandemia, o trabalho articulado tornou-se mais intenso. Então, nós começamos tão logo pensar uma estratégia que se pudesse fazer chegar a alimentação articulado ao acompanhamento social às famílias mais vulneráveis. Então, nós estamos trabalhando articulados Senza e Sencas nessa entrega que está sendo individual, sendo uma entrega a domicílio para que a gente possa realmente evitar aglomeração e chegar. Em tempos de pandemia, segundo a secretária, a oferta de serviços não presenciais contribui, como o call center. E a ideia é ampliar ainda mais os serviços ofertados à população. Pelo telefone, pelo call center, atendimentos que são necessários estão sendo agendados, articulação com outras situações, assim como acompanhamento às formas de violência e de denúncia. Se Deus quiser, nos próximos dias vamos estar ampliando um pouco mais o call center. Nós vamos estar com o call center em um novo espaço, mas também com atendimento por telefone e atendendo também denúncias de violações de direito. 7h41 e na cidade de Imperatriz, com a prorrogação da suspensão das aulas por conta da pandemia do coronavírus, ter uma rotina de estudo em casa pode ajudar no combate à ansiedade das crianças e, claro, seguir com esse processo de aprendizado. Confira na reportagem de Jaqueline Teixeira. Do caderno de caligrafia à tabuada. Com as férias prorrogadas, a Isadora vai continuar estudando em casa. Tem dado certo. Ela conta que já está aprendendo a ler e escrever, mas está mesmo com saudades de estudar na escola. Eu estou sentindo muita falta da escola e lá eu fico aprendendo muita coisa e eu estou aprendendo
a ler esses dias que eu tô passando aqui em casa. A Alana, mãe da Isadora, conta que devido à pandemia está preocupada que a filha perca o ano. Porém, segue incentivando os estudos em casa e tomando as medidas de prevenção. Eu vou passando as tarefinhas para ela, só que ela é bem esperta e ajuda bastante. Me preocupo, assim, porque de uma certa forma vai atrasar o estudo, não só dela como de outras crianças, né? Mas se for para prezar a saúde das crianças também é melhor. É que a Secretaria Municipal de Educação prorrogou o período das férias devido à pandemia do coronavírus ainda não estar contida. As aulas foram suspensas em abril e o novo prazo segue até o dia 2 de junho para os mais de 45 mil estudantes do ensino público municipal e os quase 4 mil servidores. Essa prorrogação ela é em virtude de termos mais tempo para enfrentarmos a pandemia com mais segurança aos nossos alunos em volta às aulas, onde teremos condições de desinfectar nossas escolas, trazer materiais de segurança para que todos os profissionais da educação e nossos alunos possam ter volta à aula segura. A medida foi tomada como mais uma ação preventiva da gestão. Segundo o município, quando o período letivo retornar e após a higienização e desinfecção de todos os prédios, todos os alunos e servidores vão receber máscaras para garantir a segurança. Quem diria, né? A garotada cheia de saudade das escolas. Em breve tudo vai voltar ao normal. 7 horas e 44 minutos. Vamos agora conferir a previsão do tempo para essa sexta-feira, começando o final de semana, né? A gente vai acompanhar aqui a previsão do tempo na capital São Luís e em cidades também do interior do estado, começando pela capital maranhense. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. Já choveu, inclusive, uma chuva bem fina no início desta sexta-feira. Mínima de 26, máxima de 30 graus. Seguimos agora para a cidade de Imperatriz, também céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Pelo menos essa é a previsão, não deve chover em Imperatriz. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Cidade de Caxias, tempo nublado, parcialmente nublado aí com possibilidade de pancada de chuva. Pode chover na cidade de Caxias, termômetros oscilando entre 23 e 30 graus. Seguimos aqui com a previsão do tempo para essa sexta-feira, como é que vai começar o final de semana aí na cidade em que você mora, outros 3 municípios aqui do estado do Maranhão, Itapecuru-Mirim, previsão para essa sexta de céu parcialmente nublado a nublado com chuva. Aí a mínima é de 24 e a máxima pode chegar aos 31 graus. A gente percebe uma escada aqui na máxima. Cidade de Balsas agora, previsão para essa sexta-feira de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve. Termômetros oscilando entre 21 e 32 graus. Barra do Corda, que vai registrar hoje calorão. Previsão para essa sexta-feira parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Mesmo assim, a máxima, olha aí, pode alcançar os 33 graus. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Está aí a previsão do tempo para essa sexta-feira em algumas cidades aqui do estado do Maranhão. E no próximo bloco foi sancionada pelo governador Flávio Dino a lei que prevê desconto nas mensalidades relativas ao ensino privado no estado. E os bastidores da política com o Joe Coutry. E mais as dicas do fim de semana para diversão em casa, no aconchego e comodidade do lar. Nosso guia cultural. Agora são 7 horas e 45 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. 7 horas e 48 minutos e foi sancionada pelo governador Flávio Dino a lei estadual que prevê desconto nas mensalidades relativas ao ensino privado aqui no estado. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A sanção pelo governador Flávio Dino do projeto de lei que determina a redução nos valores das mensalidades escolares nos percentuais de 10% a 30%, de acordo com a quantidade de alunos de cada escola, é uma vitória da sociedade do Maranhão. Os pais pressionaram, pediram e a Assembleia Legislativa tomou a decisão, o projeto de lei foi aprovado para garantir que os pais de alunos não continuassem tendo o seu direito lesado. A partir de agora é lei e as empresas terão que conceder o desconto para os alunos e para os pais de alunos. Seguimos falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. Já está aqui comigo o John Coutry. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, o senador Everton, ele cobrou são várias sessões que estão acontecendo no Senado Federal, também na Câmara dos Deputados. Isso tem acontecido, claro, em todos os estados. Câmara de Vereadores, enfim, Assembleia Legislativa. Inclusive, esse projeto da mensalidade foi aprovado aqui, projeto importante de redução das mensalidades. Mas, enfim, no Senado tem sido aprovado vários projetos no combate à pandemia do novo coronavírus.
O senador Everton aqui do estado do Maranhão, por exemplo, ele tem cobrado do presidente Jair Bolsonaro que sancione aquilo que é aprovado para ajudar a população, né, John? Sim. E o senador destaca, por exemplo, aí, Eduardo, 2 projetos, né, importantes neste momento. Por exemplo, a inclusão, né, de novas categorias, classes, naquele Corona Voucher, né, naquele auxílio emergencial de R$600. Isso já foi aprovado, nós trouxemos aqui ao Bom Dia Maranhão, né, quais foram as categorias que foram inclusas, várias delas, né, para que possa receber esse auxílio emergencial de R$600, só até agora não foi sancionado. E também a questão de empréstimos, né, para micro e pequenas empresas, né, também é outro projeto. Nós temos aí o vídeo do senador, vamos ver o posicionamento dele em relação a isso e como também o Senado se comportará. O Congresso Nacional já aprovou vários projetos importantes para o Brasil para o enfrentamento do Covid-19 e para ajudar aí esse enfrentamento da crise econômica que nós estamos mergulhados. 2 estão aqui no momento em voga, nós fazemos o apelo ao presidente e estamos atentos. Um é o dos pequenos e médios empresários, a micro e pequena empresa, está aprovado. O senador Jorginho Melo, a relatora Cátia Abreu fizeram um grande trabalho e o presidente ainda não sancionou. Esses micro e pequenos empresários precisam desse projeto. E o outro é o auxílio emergencial. A segunda parcela ainda não foi pago, não foi sancionado o projeto que fez a extensão a vários profissionais que estão precisando desse auxílio emergencial e claramente o presidente tenta boicotar esse pagamento e esse auxílio, forçando esse pessoal a sair de casa e acabar com o isolamento social. Presidente, é hora de salvar vidas, não discutir números. Pois é, projetos importantes na área da economia também, que é um setor delicado também nesse momento, né, John? É importante também dizer que outro projeto precisa ser sancionado pelo presidente, no tocante aí, Eduardo, a ajuda aos estados e municípios, né? Aquele projeto de 120 bilhões, mas claro, 60 bilhões diretamente para transferência direta para os caixas, né, dos tesouros municipais e estaduais. Esse projeto não foi sancionado. O presidente ontem discutiu com o Rodrigo Maia aí em relação à questão de vetos, né, desse projeto no que se refere aí a categorias que não receberão, né, aumento nesse período e outras que receberão. Então ficará, segundo combinado, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o presidente Bolsonaro, que cada governador, né, escolherá as categorias que não receberão aí aumento até 2021, né, uma contrapartida dos estados para receber esse valor de 60 bilhões. Isso vai ser decidido. Então precisa logo ser aprovado esse projeto sancionado pelo presidente, porque, Eduardo, corre o risco já de no próximo mês alguns estados, talvez não o caso do Maranhão, de não conseguir pagar os funcionários. Então precisa desse dinheiro urgentemente aí, tendo em vista que haverá uma retração por conta aí do Maranhão, algo em torno de mais de 4% de queda da receita. Tá, John, só para falar aqui também uma pauta importante, que teve aquela reunião que o vídeo foi mostrado, esse vídeo que está sido muito discutido, que há indícios de que o presidente Jair Bolsonaro ele teria citado uma proteção da família e que teria interferido aí na questão da Polícia Federal, né? Primeiro o presidente, né, e os aliados disseram a ele, Eduardo, que não teria citado a Polícia Federal ali nessa reunião ministerial do dia 22. E ontem a transcrição por parte da AGU mostra que ele citou sim a Polícia Federal. Claro, num outro contexto que envolve também a ABIN e outros órgãos de inteligência, em que ele cobra, né, aí informações, não só da Polícia Federal, mas também de outros órgãos de inteligência. Importante destacar o seguinte, não é? Que quando o presidente Bolsonaro já começava a pensar em trocar o diretor ali os superintendentes do Rio de Janeiro, foi em agosto do ano passado, né? Coincidentemente, na época em que o Ministério Público Eleitoral pediu para que a PF averiguasse aí, né, uma investigação relacionada ao filho do presidente Bolsonaro, ou seja, épocas bem parecidas. Então, talvez a preocupação, quando fala o presidente, da família, é justamente por conta disso, né? Familiares e amigos. Hoje, deve ser decidido aí, o ministro Celso de Mello, ele pode aí, viu, Eduardo, decidir sobre o sigilo desse vídeo, se vai ser divulgado só partes, de forma completa. O procurador-geral Augusto Aras disse que ele defende só por partes, porque se divulgar completamente esse vídeo será um arsenal político, né? Um arsenal, uma bomba para as eleições
que serão utilizados pelos adversários. Então, ele só quer que seja divulgado parte do que se refere aí à denúncia do Sérgio Moro. Tá ok. John Coutrinho, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira. A todos um ótimo fim de semana. Fique em casa se possível. Se sair, saia de máscara. E só saia em casos aí de extrema necessidade. Beleza, pessoal? A gente vai vencer essa luta. Um bom fim de semana. Esperança, fé a todos. Consciência e saúde. Fundamental. A todos um ótimo fim de semana. A gente finaliza o Bom Dia Maranhão de hoje com imagens ao vivo aqui nas proximidades da Ponte Bandeira Tribuzzi e Avenida Carlos Cunha. Trânsito bem tranquilo neste momento, como a gente gostaria de ver. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Consciência e saúde.